Fala pessoal, beleza? Começando aqui mais um vídeo do canal pra vocês. E hoje pessoal, eu tô com esse Vectra, aquele hatch, eu acho que é o GTX. Isso, GTX. Ele é um carro 2011, prata Polaris. E eu vou estar realizando a pintura aqui do capô. O capô tá queimado com arranhão, queimado aqui em cima. E o meio não sei se vai dar pra vocês verem, mas o meio tá meio que um pouquinho embaçado somente. Tá um pouco desalinhado daqui. E queimado aqui nesse vinco aqui também. O teto, pessoal, o teto tá um pouco pior. Tá queimado aqui no meio, já tá desplacando o verniz. E essa coluna, pessoal, ela tá com os arranhões aqui e aqui. E tá com a massa tá queimada, né? Ó, pra vocês verem como é que tá sem brilho. Tá queimado e tá com amassadinho aqui, ó. Aí eu mandei mensagem pro proprietário pra ver se ele vai querer fazer essa coluna, mas por enquanto não está no orçamento. Então vamos começar aqui a fazer o processo. Aonde, pessoal, tá esses queimados tipo assim, ó, a gente lixa com uma lixa 150. No teto também. E aqui embaixo ele tá com os arranhões aqui. Tá com a amassadinha aqui por baixo, pessoal. Essa viradinha aqui vou estar desamassando também. Ele tá um pouquinho ondulado ali, ó. Tem até uma morcinha ali, duas morcinhas. Então vamos começar a trabalhar nesse carrinho aqui e deixar ele novo de novo. E depois no final eu vou dar uma pincelada nele com um pincelzinho nos defeitinhos, para deixar ele bem arrumadinho, para o cliente ficar bem satisfeito aí com o resultado final. Beleza, pessoal? Então vamos começar aqui primeiramente lixando esses queimados, e aonde a gente vai fazer uma pequena aplicação de massa poliéster. Pessoal, aqui na onde está desplacado aqui, eu vou entrar com a lixa 150, nos arranhõezinhos também, e na onde vai fazer a aplicação da massa. Depois no restante eu vou passar uma 320 no capô quase todo. Não vou pegar tanto as bordas aqui, para ver se eu consigo fazer um alongamento aqui para esses paralamas. Vamos começar aqui, vou começar com a lixa 150 na Rokit, e depois passo para 320 já com água. Pessoal, vou fazer a aplicação aqui da massa poliéster nessa região aqui somente. Olha para vocês verem que pouquinho de massa que eu fiz. Misturar bem.
Para quem não sabe, a massa é essa parte meio que branquinha, amarelada, e o catalisador é o preto. Então a gente tem que mexer até eles ficarem uma cor bem uniforme. Só não pode demorar muito para mexer, porque senão você perde a massa, ela começa a endurecer na espátula mesmo. Fazer a aplicação. Beleza, pessoal, a massa poliéster, ela seca em torno de 20 a 30 minutos. Então depois eu vou dar uma quebrada com 80 e fazer o nivelamento aqui com 150. Depois vou lixar com 320 tudo. Ia fazer o lixamento com água antes de aplicar a massa, mas vou fazer o lixamento a seco mesmo. Então, pessoal, estou fazendo o lixamento aí da massa poliéster, utilizando a Rockit e um disco de lixa aí grão 80. É só para dar uma quebrada mesmo, para facilitar. Essa massa, eu acho que eu tinha acabado de abrir a lata, então ela estava bem macia, então foi fácil fazer a aplicação com ela. Utilizei aí a Rockit para dar uma quebrada e agora estou utilizando a lixa 150 para fazer o taqueamento aí e deixar essa massa bem nivelada. Então depois que eu lixar aí com a lixa 150, eu vou lixar o capô e o teto inteiro utilizando a lixa 320 a seco. Quem quiser utilizar o lixamento com água pode estar fazendo o lixamento assim. Quem não quiser pode estar fazendo o lixamento aí a seco. Dependendo da situação, pessoal, eu lixo com água, dependendo da situação eu lixo a seco. Nesse caso aí eu resolvi lixar a seco mesmo, por ser mais fácil e não fazer tanta bagunça. Vocês podem reparar aí também no vídeo que eu estou fazendo o lixamento dessa massa utilizando um taco rígido com a lixa 150. Eu lixo um pouco e venho passando a mão em cima dessa forma aí para ver se a massa tem alguma borda, alguma coisa assim que esteja desnivelada. Então é bem mais fácil, pessoal, estando usando o controle de lixamento em pó ou utilizando também o tato, né? Só que como hoje as coisas vão se modernizando, você pode utilizar aí o controle de lixamento em pó, que vai facilitar bem sua vida e você vai conseguir fazer um taqueamento perfeito também. Agora, pessoal, eu já comecei a fazer o lixamento a seco aí com a lixa 320 no capô todo. Vocês podem observar que eu tinha dito para vocês que utilizar a lixa 320 somente nas bordas, somente no centro do capô, e nas bordas eu ia tentar fazer um alongamento, mas infelizmente, pessoal, não dava para fazer o alongamento porque as bordas estavam bem queimadas também ou tinha algum defeitinho. Então eu fiz aí o lixamento do capô todo, como vocês estão observando aí, utilizando a lixa 320. E na onde, pessoal, eu tinha lixado a massa com a lixa 150, eu me atentei bem ao lixamento para tirar todos os arranhões da lixa 150. E, pessoal, para você ir fazer uma aplicação de Primer PU, o correto é fazer a aplicação do Primer PU em cima da lixa 320. Aonde tiver lixado até com a 320, o correto é aplicar o Primer PU por cima dela, certo? Posso aplicar o Primer PU em cima de lixa 150? De riscos de lixa de uma lixa 150? Pessoal, dependendo da qualidade do seu Primer PU, você até pode aplicar. Mas dependendo da situação, esse Primer PU ele vai murchar e vai mostrar os arranhões tudo embaixo. Então sempre que vocês forem fazer um lixamento aí, atentar bem as marcas de lixa, para não ocorrer do Primer murchar e vocês aí tá olhando a pintura depois de prontinho e tá aquele tanto de arranhão de lixa aí pelo Primer ter murchado. Fiz o lixamento de todo o capô, agora comecei a fazer o lixamento aí do teto.
Me atentando bem também, pessoal, ao centro do capô, aonde a gente lixou com a lixa 150 na Rokit. Vou fazer todo o lixamento do teto, vou fazer a aplicação do Primer PU e depois disso, pessoal, a gente tem que deixar o primer secar por 4 horas para poder estar fazendo o lixamento. Tem gente que gosta de deixar de um dia para o outro, tem gente que deixa no sol para poder lixar no mesmo dia. Então isso daí vai da opção também da qualidade do material que você está utilizando. Lixamento efetuado, finalizado, até nas lixas 320, carro todo isolado já e preparado aí para receber de 2 a 3 demãos de Primer PU. Como vocês podem observar aí na lateral, o cliente decidiu fazer a lateral. Então aonde estava amassado, eu já desamassei e já dei a massa e já finalizei todo o lixamento aí para estar fazendo a aplicação do Primer PU. Aí pessoal, já comecei agora a fazer a aplicação aí do Primer PU. Estou utilizando a pistola de pintura Song Tools SH0638. Estou utilizando 3 voltas na agulha da vazão do produto, leque todo aberto e aproximadamente aí 30-35 libras de pressão. Vou fazendo a aplicação aí, vocês podem observar que é uma aplicação já molhada, meio que puxando um brilho. Estou fazendo a aplicação aí primeiramente em cima dos defeitos e depois eu vou aplicar uma demão no capô todo. Vou aplicar somente 2 demãos. E no teto, onde estava mais crítico, vou fazer a aplicação de 2 demãos bem molhadas no teto todo. Então vocês podem acompanhando aí que são passadas, pessoal, molhado, para poder dar um certo enchimento no primer. O Primer PU, se você faz a aplicação dele meio que empoeirada, você acaba causando micros furos. Isso mesmo, vocês acabam causando micros furos aí na aplicação. Então, pessoal, é aonde vocês devem fazer a aplicação molhada, passadas molhadas, passadas mais lentas, para poder sair bem molhado e não empoeirar. Porque se empoeira, você vem e aplica por cima e fica aquele primer empoeirado, aquilo vai causar furos na sua pintura e depois para encher isso somente a aplicação correta do Primer PU. Apliquei aí, pessoal, então as 2 demãos de Primer PU, apliquei também o controle de lixamento e deixei o primer secar de um dia para o outro. Se você deixar o carro no sol e quiser fazer o lixamento com 4 horas, vocês podem fazer. Como eu apliquei 2 demãos, podia estar fazendo o lixamento aí no mesmo dia, só esperando o intervalo aí de 4 horas. Vocês podem observar que no meio desse capô tem um vinco. Então eu coloquei a fita de um lado, estou fazendo aí o lixamento com água, depois vou secar e vou inverter o isolamento aí. O lixamento do Primer PU é feito com as lixas 320, 400 e 600. Se você for fazer um alongamento ou invernizar uma peça inteira onde não vai tinta na peça inteira, você faz o lixamento aí do primer com 320, 400, 600 e o restante onde vai só verniz ou o alongamento também com as lixas 1200. Pessoal, o carro tudo pronto agora para receber a pintura. Quando eu fiz o lixamento com a 320, eu apliquei aquele outro controle de lixamento para lixar com a 600. Então já está lixado com a 600, vou passar o desengraxante e o pano pega pó e começar a fazer a aplicação da tinta. As 2 primeiras demãos, pessoal, tem que ser pelo menos meio molhada. Não pode ser demão empoeirada, senão dá ruim. Então eu vou aplicar aqui umas 2 demãos meio molhada e umas 3 demãos de queimação. Vou aplicar as 3 demãos de queimação, vou cobrir esse primer. Eu não dei primer nele todo, como vocês estão observando aí. Não tinha necessidade. Então o que eu vou fazer?
eu vou aplicar 3 demãos de queimação no capô e no teto, né? Nas peças gerais, né? Nas peças gerais vão ser 3 demãos. Depois eu passo uma lixinha 1500, 1200 e venho fazendo a aplicação aqui do prata Polaris, que é o prata desse carro. Aqui, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês. Vou pintar aqui o aerofólio, né? Não sei se é o aerofólio, que parte que é essa aqui da tampa. E aqui, pessoal, vai o seguinte. Aqui tinha aquele amassadinho que o proprietário decidiu fazer. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pintar essa parte aqui, até aqui. Daqui pra baixo, eu lixei com a 1200. Então, vou fazer um alongamento aqui e vou matar o verniz aqui pra não dar diferença do paralama. Aqui, nessa parte aqui, eu lixei aqui até a 600. Daqui pra baixo, 1200. E esse pedacinho aqui, eu lixei com a 1500 até aqui embaixo. Então, aqui ele tem um vinco e eu vou matar esse retoque aí no vinco. Vai ficar muito bom, se Deus quiser. Então, vamos começar a fazer a aplicação aqui do prata. Mas antes disso, vamos desengraxar e passar o pano pega-pó. Para fazer a aplicação aí da tinta poliéster prata, estou utilizando a pistola de pintura da Song Tools, a SH0638. Estou fazendo a aplicação aí, pessoal, vocês podem ver já meio molhada, puxando para o molhado, um leve brilho. E estou utilizando aí 2 voltas e meio na agulha, leque todo aberto e 35 libras de pressão para fazer a aplicação aí. Então, pessoal, como eu falei para vocês aí, primeiramente eu vou estar fazendo aí a queimação. O que é a queimação? Eu vou aplicar mais ou menos aí umas 3 a 4 demãos de prata. Estou utilizando um prata qualquer que tenho de sobra aqui na oficina. E vou fazer aí a aplicação dele até cobrir completamente esse primer aí que está embaixo. Antes de eu fazer o lixamento dessa queimação, eu costumo dar uma demão da cor correta do carro. Então vamos supor, se para a base eu usei um prata escuna, apliquei 3 demão, cobriu, fez a queimação e cobriu, ficou bem legal. Antes de eu fazer o lixamento desse prata, para poder fazer o lixamento, para aplicar o prata correto do carro, eu costumo já aplicar uma demão do prata correto. Nesse caso aí, o prata Polaris. Então apliquei 3 demãos de um prata qualquer, apliquei mais uma demão do prata Polaris, que é o prata correto do carro, esperei 15 minutos, fiz o lixamento dessa base com uma lixa 1500, depois disso passei o pano pega-pó e fiz a aplicação de mais 2 ou 3 demãos da tinta prata, e nesse intervalo entre demãos, sempre utilizando o pano pega-pó.
Após o lixamento com a lixa 1500 na base poliéster que eu já tinha aplicado, agora estou aplicando aí de 2 a 3 demãos do prata Polaris, que, como eu já falei para vocês, é o prata desse carro. Agora vou fazer a aplicação aí meio molhada, sem pressa, bem tranquilo, para ficar uma aplicação bem legal e bem homogênea. Vou fazer duas aplicações normal e a terceira demão que vai ser a demão mais longe, que vai ser para orientação dos alumínios. Depois disso, pessoal, é aplicar as demãos aí com intervalo de 10 minutos. A regulagem da pistola estou utilizando a mesma da aplicação da base. Esperei os intervalos corretos, passei o pano pega-pó. É só aí fazer a aplicação do verniz PU. E nesse carro aí vou utilizar o verniz 5 e 100 da Wanda, que é um excelente verniz. E chegou o momento mais esperado da realização desse belíssimo serviço: a aplicação do verniz PU. É a hora que o filho chora e a mãe não vê, mas é a hora também em que vai mostrar toda a qualidade do nosso serviço aí, a aplicação desse verniz. Vou fazer a aplicação aí utilizando 2 voltas e meia da agulha, leque todo aberto e aproximadamente de 30 a 35 libras de pressão. Estou utilizando o verniz 5 e 100 da Wanda. Para quem já utilizou sabe que ele é um verniz bem grosso, então a gente tem que caprichar na aplicação para ficar bem bacana o resultado final. Estou fazendo aí uma aplicação já bem molhada, vocês podem observar aí, com uma passada um pouco mais rápida e um pouco mais perto também. Não estou adiantando o vídeo para vocês poderem observar bem a forma que eu fiz a aplicação aí e como vai ficar o resultado dessa aplicação. Estou aplicando aí a primeira demão, já puxando o brilho. Vou esperar aí aproximadamente 10 minutos e fazer a segunda aplicação de verniz aí, a segunda demão. E depois, pessoal, vou mostrar para vocês o carro aí prontinho e já polido também. Não vou adiantar a aplicação para vocês poderem observar bem.
Aí pessoal, esse aqui foi o resultado final das duas aplicações aí das demãos de verniz, né? Vou mostrar pra vocês mais de perto, caiu alguns cisquinhos. Mas eu achei que ficou bem legal. Eu utilizei o verniz 5,100 da Wanda. O teto ficou bem bacana. Tudo pintadinho, bonitinho. Claro que cai alguns cisquinhos, né, pessoal? Mas depois eu vou fazer o polimento. Aí vai ficar zero bala. Aqui a coluna, né? Que eu trouxe o verniz até aqui, ó. Aí vocês veem a tinta aqui. Chegou aqui e já acabou. Só verniz ali embaixo. E aqui aonde eu matei o retoque, ó. Eu vim com a tinta mais ou menos até aqui, né? E aqui a primeira demão de verniz. E aqui a segunda demão. Depois eu joguei um tino de retoque. Lembrando vocês que estava lixado até aqui embaixo. Então, pessoal, agora eu vou pôr o carro um pouco no sol. E depois mostro pra vocês o resultado final do carrinho já polido. Aí, pessoal, passando aí pra mostrar pra vocês o resultado aqui do polimento e a finalização do carro. Como eu falei pra vocês, eu pintei o capô, o teto e essa coluna aqui toda, fazendo um retoque aqui no vinco.